Oi, amados, tudo bem? Com certeza vocês já viram que o delegado petista, que fez manobra vergonhosa nos Estados Unidos para prender deputado Ramagem, foi expulso. Mas o que vocês não viram é essa apuração matadora do jornalista Leandro Magalhães mostrando que o desgoverno Lula mexeu num vespeiro que pode afundá-lo, inclusive com desdobramentos no caso Felipe Martins. E no final, um recado especial do nosso Eduardo Bolsonaro. Vamos ver, mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com aquele seu amigo ou parente que também acredita em Deus, luta pela sua pátria e protege sua família. Agora vamos para o vídeo. O governo de Donald Trump decidiu que um delegado da Polícia Federal do Brasil, envolvido na detenção de Alexandre Ramagem, deixe os Estados Unidos. O delegado Marcelo Ivo era oficial de ligação da Polícia Federal junto ao ICE, o Serviço de Imigração norte-americano. Para as autoridades norte-americanas, o cenário não é um cenário favorável. As ações do Marcelo Ivo estão sendo investigadas. E segundo a apuração nossa aqui, envolvendo integrantes, autoridades lá nos Estados Unidos, eles me relataram o seguinte: há vários pontos que já estão sendo investigados. Um ponto seria ação controlada e legal, que a autoridade norte-americana, né, o governo norte-americano, considera isso uma prática, algo que não é normal, algo que é ilegal. Como assim? O monitoramento, por exemplo, de um brasileiro lá. Isso por parte de alguma autoridade, de algum órgão oficial daqui do Brasil. O Marcelo Ivo, ele representa, né, no caso, a polícia brasileira. Me corrija se eu estiver errado, César. Né? Então, mesmo se houver, que é lógico, estão analisando ainda, estão apurando, né, um suposto monitoramento do Alexandre Ramagem, o governo norte-americano considera isso ilegal. Né? Além disso, outras informações que, na visão dessas autoridades, informações consideradas também erradas. Então, o ICE, os agentes e membros do ICE iriam atuar de acordo com informações que foram repassadas, denúncias que foram feitas. Enfim, há um cenário de apuração por parte do governo norte-americano e, segundo fontes com quem eu conversei, as fontes disseram o seguinte: o caso não envolve apenas a questão do Ramagem. Né? Há outros casos também lá atrás com uma suposta atuação irregular no país. Isso é preocupante, né, César? Porque azeda uma situação com o governo brasileiro. E azeda uma relação institucional que estava muito bem consolidada, que era da Polícia Federal Brasileira e das suas funções análogas nos Estados Unidos, o FBI, o próprio ICE, que a Polícia Federal no Brasil é responsável pela migração, que é a função do ICE nos Estados Unidos. Então, nesse caso, que você pega duas instituições de Estado que têm um acordo de cooperação assinado entre ambas as partes, um acordo que já dura bastante tempo e que está muito consolidado, e há uma quebra de confiança, aí há algo grave e que é preciso esperar ainda para ver qual que vai ser o desdobramento disso. Agora, um ponto que eu destaco também, César, é que a fonte me disse o seguinte, disse que esse caso pode ter desdobramento porque há outros fatos que aconteceram em outras situações que estão sob investigação lá no governo, lá na justiça norte-americana. Por enquanto, nós não podemos afirmar nada em relação ao próprio Marcelo Ivo, mas se a gente for puxar pela memória alguns casos que estão na justiça norte-americana lá nos Estados Unidos, aí eu puxo aqui e lembro aquele episódio envolvendo o Felipe Martins, o ex-assessor internacional do Bolsonaro no governo anterior, no qual houve uma documentação em um site oficial afirmando a saída dele, né, em dezembro, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro viajou aos Estados Unidos e estava na lista o nome do Felipe Martins. Né? Esse material, esse documento, por sinal, foi usado pela equipe do ministro Alexandre de Moraes para argumentar ali uma prisão preventiva na época. Será que esse assunto tem alguma ligação com esse caso ou não? Segundo as fontes com quem eu conversei, disseram que, olha, há outros assuntos graves envolvendo uma denúncia. Aqui me fugiu o nome, mas como se fosse uma denúncia errada, né? Não é esse nome, eu vou lembrar aqui, mas como se fosse uma denúncia que não era uma denúncia adequada, na forma de meio que ludibriar um pouco as autoridades para agirem de uma outra forma. Dia ruim para Alexandre de Moraes significa dia bom para a liberdade. Oficial de ligação da Polícia Federal que atuou no caso do Ramagem vai deixar os Estados Unidos. Vai deixar não, é expulso dos Estados Unidos como repercussão da prisão ilegal do Ramagem, ou melhor, da detenção. Tudo indica aí, gente, que a Polícia Federal quis dar uma de malandra. Né? O caso do Ramagem, que seria um caso de extradição, porque ele tem uma condenação injusta, né, no Brasil, a Polícia Federal tentou bypassar as autoridades americanas e tratar o caso como um caso de deportação por status migratório incorreto, que na verdade também não se configura porque o Ramagem está legal nos Estados Unidos e com um pedido de asilo válido. Isso tudo mostra para vocês o quê? Primeiro, que a versão do Paulo Figueiredo era verdadeira. Esse sim foi o jornalismo sério. Não aquela apresentada pelo diretor da Polícia Federal do Lula, André Rodrigues, que houve uma cooperação, porque se cooperação tivesse ocorrido, isso daí não estaria acontecendo hoje, né? Pessoas sendo punidas. E agora as famílias brasileiras que estão aqui nos Estados Unidos, exilados e perseguidos políticos, podem dormir mais tranquilas. Como eu falei, a gente não vai parar.
não parar, não precipitar, não retroceder, nós venceremos.